Como é bom poder ver nossos juniores, adolescentes, jovens, adultos, todos da melhor idade se envolvendo com a obra do Senhor e falando que a Cristo seja a honra, a glória, o domínio e o poder para todos sempre. Amém. É tão bom estar na casa de Deus. É tão bom poder ver o quanto o Senhor tem feito aqui neste lugar. Parabéns, igreja, por toda essa dedicação. Mesmo nesses tempos tão difíceis, tenho visto uma igreja ativa, uma igreja amável, uma igreja que preza pela pregação do Santo Evangelho, uma igreja que ama estar juntos, reunido em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer aos irmãos nesses 5 meses que aqui estou, ajudando a primeira igreja batista em Ouro Branco nesse processo de sucessão pastoral. Tivemos a alegria, a honra e o privilégio de, no sábado passado, estar ali em Ouro Branco, dando posse ao novo pastor da primeira igreja batista em Ouro Branco, pastor Felipe Mercadante, junto com a sua esposa, a irmã Vanessa. E nós ficamos muito felizes de poder participar desse momento e ver o quanto Deus agiu nesses 5 meses para a posse daquele pastor. E no domingo pela manhã tive o privilégio de batizar ali 7 novos irmãos lá na primeira igreja batista, no qual já estávamos fazendo discipulado com eles. Mas o que muito me chamou a atenção foi o primeiro batismo. E você com certeza está me ouvindo, irmão Eustáquio, né? Irmão Eustáquio é um participante ativo das redes sociais lá de Ouro Branco. E ele se batizou primeiro, e ele, quando chegou na igreja, ele deixou claro para mim: pastor, eu sou ateu. Eu não creio em Deus. Tenho muitas dificuldades. E pela graça de Deus, o Espírito de Deus trabalhou naquele coração. E ele pôde ser transformado pelo poder de Jesus. E eu tive a alegria de batizá-lo domingo passado pela manhã. E ele pôde falar em alto bom som. Os irmãos podem depois acessar no YouTube, né? Sim, eu creio que Jesus é o Senhor da minha vida. Irmãos, isso foi maravilhoso. E eu pude então voltar com a minha família com um sentimento de dever cumprido. Confesso, estamos um pouco cansados, né, nessa batalha, mas Deus tem revigorado as nossas forças, Deus tem nos abençoado. E por isso, continuo contando com as orações dos irmãos, para que agora, a partir desse momento, todas as atividades que já estava envolvido aqui, possam agora envolver de forma integral para a glória do Senhor. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 12. Hoje nós estaremos estudando a carta para a terceira igreja do Apocalipse. Já estudamos a primeira, que foi de Éfeso, a segunda de Esmirna, e hoje nós vamos falar sobre a carta de Cristo para a igreja de Pérgamo. Então vamos ler Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 12. Apenas fazendo aqui um pequeno acerto, né, no recado, no dia 24 pela manhã, um dia de ação social, nosso café será pela manhã, na hora da EBD, e depois teremos o culto, né? Vai ser um dia maravilhoso os irmãos estarem aqui participando desse momento de ação social, de ação de graças ao nosso Deus nesse dia, para a glória do Senhor. Apocalipse 2 diz assim, verso 12: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Que Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. Vamos orar.
Pai, muito obrigado. A Tua palavra lida e explicada é o Senhor falando diretamente aos nossos corações. Um texto talvez enigmático, difícil de entender, mas pela ação do Teu Espírito Santo e com calma podemos compreender o recado do Senhor, não só para a igreja de Pérgamo, mas também para as nossas vidas, para a nossa igreja, a Tua igreja aqui nesta noite. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, para que a honra, a glória, o domínio e o poder sejam dados tão somente ao nome de Jesus Cristo. E é nesse nome que eu oro, aquele que é a razão da nossa vida, hoje e para sempre. Amém. Na quinta-feira passada, eu recebi uma ligação de uma ex-ovelha minha de São Paulo, onde eu pastoreei por 18 anos. E vira e mexe eu sempre recebo ligações assim de ex-ovelhas, e eu fico muito feliz, porque acompanhei a vida dele desde a adolescência, batizei, pude vê-lo, crescer na vida profissional, até mesmo fiz o casamento dele. E aí conversamos muito e ele falou: pastor, eu estava com saudade do Senhor, por isso que eu estou ligando para dizer quanto isso é importante na minha vida. E eu agradeci, fiquei muito feliz. E de repente, ontem, no horário da tarde, me mandaram uma mensagem dizendo, porque ele era policial lá em São Paulo, que ele estava perseguindo alguns bandidos e numa ocorrência ele estava em cima de um telhado, numa altura de 7 metros, e parece-me que ele acabou caindo, e ele caiu na alta tensão e jogou ele longe. Então ele foi para o hospital, fez a cirurgia, mas não resistiu e veio a falecer. Um jovem, muito jovem, acredito que não tem ainda nem os 30 anos, com 3 crianças, e eu fiquei olhando aquilo e pensando, naqueles momentos que nós vivemos juntos lá, naquele período que eu acompanhei desde a adolescência, as crises, os momentos de sentimentos por alguém, para querer namorar, casar. Ou seja, eu acompanhei um pedaço da fase da vida dele. Mas uma coisa que ficou marcado no meu coração na quinta-feira, quando ele disse para mim: o Senhor me ajudou a entender que Jesus Cristo é a razão da nossa vida. E eu quero te agradecer por isso. Irmãos, nada pode pagar para nós, pastores, quando nós ouvimos uma palavra dessa, de alguém que é grato a Deus por nós sermos instrumento nas mãos do Senhor, para que ela pudesse conhecer a Jesus Cristo. Essa é a nossa missão. Como anjo da igreja, como pastor da igreja, falar que Jesus Cristo é a razão da nossa vida. Falar que Jesus Cristo pode transformar e restaurar a vida. E eu tenho visto isso. E eu tenho visto que o Senhor tem feito também aqui neste lugar. E esse mesmo Jesus que transforma vidas, Ele está aqui nesta noite, entre nós e em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos orem pedindo pelo consolo do Espírito de Deus, pela família do Harrison. Nós chamávamos ele de Herinho, com muito carinho. Uma vez mandamos ele para a Inglaterra, naquele período que teve as Olimpíadas lá, e ele foi como missionário pela Junta de Missões Mundiais, sustentado pela nossa igreja, a primeira igreja batista em Moreira César, lá em Pindamonhangaba, São Paulo. E ele voltou de lá muito alegre, com o coração inflamado por missões. Então foram muitas experiências. E eu estou dizendo isso para os irmãos, porque quando nós estudamos as igrejas do Apocalipse, a gente começa a ver o quanto essas igrejas amavam a Jesus Cristo e queriam conhecer mais e mais de Cristo. E para nós é um privilégio estar aqui numa quarta-feira chuvosa como esta, para juntos estudarmos a respeito de uma igreja que recebeu uma carta do Senhor. E esta carta é para mim. Essa carta também é para você. Carta que Deus, em Cristo Jesus, enviou para o anjo da igreja de Pérgamo. O que me chama a atenção é que existe uma cidade no Brasil que tem este nome, no significado do nome de Pérgamo. Algum irmão sabe que cidade seria essa? No Brasil? Fica no Nordeste. Porque Pérgamo, no grego, é purgos, que significa fortaleza. Fortaleza tem o mesmo significado de Pérgamo, ou castelo, ou cidade fortificada. E o que me chama a atenção ainda, que quando nós estudamos na semana passada sobre a igreja de Esmirna, nós aprendemos que uma igreja que não ama, ela não suporta sofrimento. Uma igreja que não ama, não suporta sofrimento, não suporta. E a gente entendeu que quando nós estamos em Cristo, nós estaremos sempre preparados para o que der e vier. Mesmo que os sofrimentos apareçam na nossa vida, nós poderemos viver esses momentos com os sofrimentos, sabendo que o nosso Redentor está vivo, que Cristo cuida da nossa vida. E hoje,
A cidade de Pérgamo não tem mais este nome lá. A cidade de Pérgamo é a moderna cidade de Bérgama, localizada na região norte da Turquia. E depois você pode procurar e pesquisar sobre a cidade de Bérgama, que está no norte da Turquia. E o que nós temos que entender nessa carta é que Pérgamo, ela foi descrita como a cidade mais idólatra de todas as outras cidades da Ásia. Então Pérgamo era a cidade que mais tinha idolatria. E isso se deu por causa da sua geografia. A geografia de Pérgamo ajudava as peregrinações idolátricas. Ou seja, quando o culto ao imperador romano estava crescendo, a importância de se adorar ao imperador romano estava crescendo, dentro do Império Romano, eles procuravam as cidades que tinham montanhas, que tinham lugares mais fáceis para colocar os seus ídolos, as suas imagens. Então Pérgamo, por ter então um monte elevado, e ela ser construída a cerca de 300 metros acima do nível do mar, ela se tornou um centro principal de exposição de imagens dos deuses pagãos. Quando a gente olha na história, no ano 29 a.C., foi dedicado lá em Pérgamo um templo ao Augusto, imperador romano. E aquele templo se considerava nele como um templo principal de adoração na província da Ásia. E depois então eles viram que deu tão certo, tantas pessoas iam lá para adorar aquele Deus que era um ser humano, imperador chamado Augusto. Eles então edificaram um outro templo também em Pérgamo, em honra a Trajano. A imagem está sendo projetada. E este Trajano então foi adorado como Deus. E ainda viram que funcionou, fizeram um terceiro templo em honra a Severo. Ou seja, a adoração à religião pagã estava consolidada, fortificada em Pérgamo. Era uma cidade completamente perdida nos seus cultos às divindades pagãs. Mas, por outro lado, essa cidade grega, ela era uma cidade que investia muito na educação. De tal maneira que a história mostra que eles construíram a prestigiosa Biblioteca de Pérgamo. E diz a história que essa biblioteca ela só perdia importância para a famosa Biblioteca de Alexandria. E olha que interessante, a Biblioteca de Pérgamo ela era famosa pelo seu vasto arquivo de pergaminhos. Deu para gravar o nome Pérgamo com pergaminho? Ela possuía cerca de 200 mil pergaminhos naquela biblioteca. E Pérgamo então batia no peito. Pérgamo se gloriava de ter tanto conhecimento, tanta cultura, tanto investimento na educação. Mas um fato curioso aconteceu entre o Egito e a cidade de Pérgamo. Porque o Egito fabricava o papiro para servir de material para escrever. E, na verdade, a gente sabe que o papiro era um material para escrita muito mais prático, quase igual a um papel, e foi criado pelos egípcios por volta do ano 2400 a 2500 a.C. Eles pegavam o talo daquela planta, eles esmagavam, cortavam em tiras longas, estreitas, juntavam para as pessoas, depois que estivesse seca, escrevessem ali os seus livros nos famosos papiros. E aí diz a história que no século 3 a.C., um homem chamado Eumenes, era o rei de Pérgamo. Ele resolveu transformar a biblioteca de Pérgamo na maior biblioteca do mundo. E sabe o que Eumenes fez? Ele convence um homem, claro que ele convenceu dessa maneira, né? Chamado Aristófanes de Bizâncio, que era bibliotecário da biblioteca de Alexandria, para ir para Pérgamo. E o que aconteceu? Aristófanes de Bizâncio aceitou, porque recebeu muito bem. Então Eumenes queria investir na educação e dizer, Pérgamo tem a maior biblioteca do mundo. E foi por essa causa que Ptolomeu, rei do Egito, ficou revoltado com o rei Eumenes de Pérgamo. E ele enviou então, simplesmente, papiros para outros povos, mas ele proibiu que qualquer papiro fosse produzido e mandado para Pérgamo. E então, Pérgamo teve que inventar algo para escrever. E foi aí que nasceu o famoso pergaminho, que era feito de couro de cabrito alisado e veio então superar o papiro do Egito. E foi por causa disso, que a tradição de Pérgamo criou a tão importante, forma de escrita chamados
pergaminhos, que vem de Pérgamo. Deu para entender? Se não entendeu, depois no YouTube vocês voltam lá e vão ouvir de novo, né? Porque vale a pena entender essas informações. Além dessa parte cultural e educacional, Pérgamo também era uma cidade muito bem estabelecida, porque, como eu disse, a sua localização fazia com que a cidade pudesse ficar em destaque diante das pessoas que navegavam. Então ali eles construíram o templo do Deus, que era o Deus mais adorado pelos gregos, que era Zeus. Eles tinham o patrono da cidade chamado Esculápio. E quem era Esculápio? Era chamado filho de Apolo. E ele foi colocado então numa plataforma esculpido na rocha, com o objetivo de mostrar que Esculápio era quem dominava toda a cidade. Agora imagine você ser crente em Jesus numa cidade que você já chega no porto e já vê aquela imagem enorme, esculpida na rocha, na montanha principal, do Deus Esculápio. E ele era chamado, este é o Deus Salvador de Pérgamo. E mais ainda, esse Deus Esculápio era chamado Deus da serpente, o Deus das curas. E o seu colégio de sacerdote eram médicos, muitos famosos. Então, naquela época, eles mantinham 200 santuários pelo mundo inteiro, com essa ideia de o Esculápio ser o patrono da medicina. Portanto, irmãos, era em Pérgamo que ficava a famosa sede da escola de medicina daquela época. E para aquelas pessoas que peregrinavam ali e convergiam para aquele local, eles levavam doentes para aquele local, porque eles imaginavam o seguinte: se aqui tem a melhor e maior escola de medicina do mundo, é aqui que nós vamos buscar saúde, nós vamos procurar ajuda ao Deus Esculápio. E essa crendice misturava-se com a ciência. E você pode pesquisar na história que houve um famoso médico chamado Galeno. E ele só foi superado por Hipócrates, que era também de Pérgamo. E as curas, muitas vezes, eram atribuídas a esse deus serpente chamado Esculápio. E o que é incrível ainda, irmãos, que essa antiga serpente que eles adoravam, a Bíblia vai mostrar que a serpente sempre foi enganadora, assassina e cruel. Uma representatividade de quem? De Satanás. Então o símbolo da medicina não tem nada a ver com aquela ideia de Moisés lá no deserto. A ideia tem a ver aqui com essa visão de Pérgamo. E aí, meus irmãos, quando você olha esse contexto e você vê essa idolatria, a gente começa a entender que foi para essa igreja, nessa cidade tão idolátrica de Pérgamo, que Jesus traz então uma palavra forte para o anjo daquela igreja. E é por isso que eu entendo que essa palavra de Jesus não só limitou para aquela igreja naquela época, mas é uma carta para mim e para você também. Então vamos novamente ver o verso 12, Apocalipse 2. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: essas são as palavras daquele que tem a espada afiada. O que é uma espada afiada de 2 gumes? Ela corta dos 2 lados. E sabe o que me chama a atenção? Aqui, quando nós entendemos essa palavra de Jesus, a gente vê que a coisa é muito mais profunda. Porque essa espada de 2 gumes, para esse contexto, era símbolo da justiça romana. Quando você olhava para o exemplo do modelo de justiça em Roma, eles tinham então uma espada de 2 gumes. No Brasil, qual é o símbolo da justiça? Uma balança, não é assim? E uma pessoa que está de que maneira? Com os olhos vendados. Alguns até falam que a justiça é cega, né? Então, na verdade, o símbolo da justiça de Roma era uma espada de 2 gumes. E talvez tenha sido essa expressão que João usou no capítulo 1, verso 16 de Apocalipse, que nós já estudamos. Porque acredita-se que João também se utilizou da palavra do profeta Isaías, lá no capítulo 11 de Isaías, verso 4, onde ele revela o quadro da justiça divina. E ele vai mostrar como se fosse uma espada de Deus que saía da sua boca, não uma espada humana que poderia ser lutado para fazer justiça. E quem tem essa espada que sai da sua boca, conforme o texto sagrado de Apocalipse? É Jesus. A espada de 2 gumes sai da boca de Jesus. É claro, irmãos, que não é algo literal. Não é uma espada que saía da boca dele que ele vomitava. A ideia ali é que a palavra que Jesus pronunciava era a palavra de justiça, era a palavra de juízo. E é bom ressaltar aqui nesse contexto que Pérgamo tinha a famosa espada da Trácia.
eu não sei se dá para colocar aí, que é uma das imagens que eu coloquei, que foi encontrada na arqueologia. Essa espada da trace, que era bem larga a sua lâmina, ela era usada nas cavalarias diante dos ataques que eles tinham. Então eles entenderam que essa espada se tornou no poder letal de Roma. Roma faz justiça com guerra, Roma faz justiça com espada. E agora esse termo foi usado aqui por Jesus, provavelmente, porque ele estava falando, assim como o procônsul romano, que é responsável por essa província, ele mora aí em Pérgamo, e o símbolo dessa espada de Trácia é soberania, é justiça total. Eu quero dizer para vocês, igreja aqui em Pérgamo, somente eu, Senhor, tenho da minha boca a espada verdadeira, a espada de dois gumes, porque Cristo estava dizendo para o anjo da igreja o seguinte: só eu sou o justo juiz, só eu serei exaltado, não os oficiais romanos. Eu, Jesus, tenho todo o poder no céu e na terra, e a minha palavra é poderosa. Isso é fantástico. Aquela igreja precisava relembrar que o poder final não pertencia a Roma, que a segurança e a justiça de Pérgamo não estava na mão de um imperador, mas a justiça pertencia a Jesus e sempre pertencerá, porque Cristo é exaltado, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o justo e reto juiz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A igreja entendeu isso, e João então continuou falando para aquela igreja aquilo que Jesus revelou para ele. E olha o que Jesus vai dizer no versículo 13. Eu sei onde você vive. Vocês vivem onde está o trono de quem? De Satanás. Irmãos, quando você estuda a vida dos cristãos pergamenses de Pérgamo, você vê então que eles estavam rodeados por imagens. A idolatria ali em Pérgamo era muito mais forte que em Éfeso e do que em Esmirna. E esse era o problema de Pérgamo. E a gente viu que Pérgamo significa o quê? Fortaleza, cidade fortificada, ou seja, lugar no alto. A geografia ajudava isso. É por isso que Jesus fala aqui que ali estava o trono de Satanás. Por quê? Porque era comum para os povos mostrar a sua divindade nas montanhas, provar que lá na montanha o nosso Deus está governando. Então eles esculpiam as suas divindades na montanha. Tudo que é colocado no alto tem a finalidade de quê? Esconder ou revelar? Revelar. Agora eu pergunto aos irmãos, quem queria se exibir para ser destaque desde o início da humanidade? Desde o início, quando Deus cria tudo. Quem que queria destaque? Quem que queria se tornar maior do que o próprio Deus? O próprio Satanás, o Lúcifer. Se você abrir a sua Bíblia, veja comigo Ezequiel capítulo 28, verso 14 a 17. Ezequiel 28, 14 a 17. Aqui está uma palavra figurada, mas trazendo dentro das entrelinhas uma palavra a respeito do próprio Lúcifer, do próprio Satanás. O que diz aqui Ezequiel 28, 14? Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci, aonde? No monte santo de Deus estava. Ou seja, Deus estabeleceu Lúcifer em que lugar? Em destaque, no monte, no meio das pedras afogueadas andava, ou seja, pedras brilhantes. Verso 15, perfeito você era no teu caminho, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio encheu o interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei fora, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. O que é a palavra resplendor? Luz. Luz vem de Lúcifer. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Ou seja, você estava na montanha em destaque, agora você está na terra. Você está sendo humilhado porque você quis ser igual ao Altíssimo. Irmãos, o maior desejo de Satanás é voltar a ser destaque. É por isso que todas as cidades que tinham idolatria, elas então faziam de tudo para colocar os seus ídolos bem no lugar visível. Vocês já viram quando você chega numa determinada cidade, qual é o projeto de algumas igrejas que nós temos no Brasil? Colocar uma imagem bem grande na entrada da cidade.
Isso é muito comum no interior de Minas Gerais. Cada cidade, você chega lá, São Vicente de Minas, aí você vê aquela imagem enorme de São Vicente. Ou seja, isso era comum já desde aquela época. Agora eu pergunto aos irmãos o seguinte: aonde que Deus se manifestava para o povo de Israel durante todo aquele trajeto no deserto? Quando Deus falava com Moisés, Deus falava onde? Na planície ou no monte? No monte. Qual era o nome do monte? Sinai. Porque lá no monte era um simbolismo de que Deus era, como é e sempre será soberano. Que Deus é aquele que tem poder. Deu para os irmãos entenderem o que significa monte e trono de Satanás. É por isso que o Salmo 121 diz que o salmista estava peregrinando e ele olhou para os montes e ele disse: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Quando a gente lê o texto, a gente pensa que só está falando de montanha. Não, é porque nas montanhas eram esculpidos as imagens de adoração a outros deuses. Então ele estava dizendo: eu olho para os montes, eu vejo tanto objeto de adoração, tantos deuses construídos, mas eu entendo que o meu socorro não está na montanha. O meu socorro está no Senhor que fez os céus e a terra. O Deus que é criador das montanhas, o Deus que é imbatível e todo-poderoso. Meus irmãos, é aí que nós conseguimos entender que nesse contexto, negar a fé em Jesus Cristo era dizer: podem simplesmente me manter vivo, porque eu estou negando a fé em Jesus Cristo. Mas se você dissesse: eu sou de Jesus, eu sou contra toda essa idolatria, você estava então assinando sua sentença de morte. Ou se negava a Cristo e vivia, ou confessava a Cristo e morria. Queridos, Deus detesta idolatria. E aqui eu preciso perguntar aos irmãos: o que vocês entendem por idolatria? Idolatria significa só adorar imagens? Não. Idolatria é adoração não só de imagens, mas é amor excessivo por alguma coisa. Se você idolatra o seu time de futebol, o seu time de futebol é um ídolo para você, é uma idolatria. Se você é alguém apaixonado pelo seu carro, o seu carro virou um ídolo para você, é uma idolatria. Se você é alguém que ama demais o seu emprego, você idolatra o seu emprego, é uma idolatria. Se você namora uma pessoa, ela é tudo para você, isso é uma idolatria. Vocês conseguem entender então que idolatria não é só uma imagem esculpida? Tudo aquilo que é uma paixão exagerada leva a uma veneração, e isso é pecado. Agora, se você abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20, olha o que Deus fala para Moisés dizer ao povo. E isso está tanto na Bíblia católica quanto na Bíblia protestante. Êxodo, capítulo 20, versículo 3. O que Deus fala ali? Não terás outros deuses diante de mim. Pastor, então aqui Deus estava falando dos deuses pagãos. Desses deuses doidos aí, Esculápio, Zeus, Apolo. Não, então vamos continuar lendo, verso 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus. Então fazer imagem de Jesus, de Maria, ou do Divino Espírito Santo, ou de João, ou de Pedro, ou de Paulo, seja lá o que for, Deus está dizendo aqui que é abominação aos seus olhos. Ele diz para não fazer imagem de ninguém que está nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, ou seja, nem de animais, nem de seres que existem nessa terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, verso 5, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Irmãos, se não é para fazer imagem de ninguém que está no céu, por que a religião faz imagem? E pior, as pessoas não leem a Bíblia e são enganadas dia após dia. Meus queridos irmãos, o que nós estamos vendo aqui é que a Bíblia é clara, que nós devemos adorar somente a Deus e não podemos ter imagem nenhuma para podermos, em algum momento, até conversar. Pastor, mas eu não adoro aquela imagem, eu só converso com ela. Não é para conversar com o objeto. Salmo 115 fala: esses objetos têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm nariz, mas não cheiram, têm mãos, mas não apalpam, têm ouvidos, mas não ouvem. Meus irmãos, como que pode as pessoas conversarem com um pedaço de pau esculpido? Se Cristo é o Emanuel, se Ele é o Deus conosco, se Ele é o nosso mediador, o nosso intercessor. Veja que a igreja de Pérgamo estava com um trono de Satanás bem no centro da cidade, no alto. E vamos ver mais,
Quem pode ler comigo Deuteronômio, capítulo 4, verso 15 em diante? Vou ler mais alguns textos rapidamente para os irmãos. Deuteronômio 4, verso 15 diz assim: no dia em que o Senhor lhes falou do meio do fogo em Horebe, vocês não viram forma alguma, portanto tenham muito cuidado. Deus estava dizendo o que aqui? Olha, quando Deus falou, ninguém viu como é o formato de Deus. Vocês não sabem como que Deus é para poder fazer uma imagem. Ao verso 16, para que não se corrompam fazendo para si um ídolo, uma imagem de alguma forma semelhante a homem ou mulher, ou qualquer animal da terra, qualquer ave que voa no céu. Verso 18, a qualquer criatura que se move rente ao chão, ou a qualquer peixe que vive nas águas debaixo da terra. E para que, ao erguerem os olhos ao céu, e virem o sol, a lua, as estrelas, todos os corpos celestes, vocês não se desviem e se prostrem diante deles, e prestem culto àquilo que o Senhor, seu Deus, distribuiu a todos os povos debaixo do céu. Ou seja, pessoas fazendo imagens de animais, fazendo imagens de alguma coisa, para se prostrarem. Não foi isso que o povo de Israel fez quando Arão viu que Moisés tinha demorado muito? E aí o que eles falaram? Arão, estou achando que Moisés, morreu. Ele está idoso. Ele foi lá em cima. E até agora ele não apareceu. Faz para nós o quê? Um Deus para que a gente possa adorar e festejar. Aí o que ele falou? Então traga aí todos os brincos. Sabe o que é engraçado? O povo deu tudo o que tinha. Por que para as coisas erradas as pessoas arrumam dinheiro? E para as coisas sérias de Deus as pessoas têm dificuldade de contribuir, não é mesmo? Não é interessante isso? Diz que o povo deu de forma que sobrou. Ele então começou a fazer, e de repente ele fez um bezerro de ouro. E aí ele falou, aí, eis o Deus que tirou vocês da terra do Egito. Arão, gente, quando Moisés volta e vê aquilo, Moisés poderia ter pegado as tábuas dos 10 mandamentos, né, colocado num cantinho ali, e pegado uns paralelepípedos, umas pedras de argila, né? Ele ficou com tanta raiva que ele quebrou as 2 tábuas dos 10 mandamentos. Ele ficou com raiva, porque ele falou, como que pode vocês esquecerem de Deus tão rapidamente? Aí ele chama Arão, meu irmão, que isso? Qual foi a desculpa mais esfarrapada de Arão? O povo me pediu, me deram, eu joguei, ele saiu esse negócio. Como que vai sair um bezerro com todos os detalhes da orelhinha, do nariz, as ruguinhas das pernas, né? Ele preparou aquilo com buril, porque o texto fala que ele usou a artifício de alguém que realmente estava acostumado a trabalhar com artes. Ou seja, o povo queria adorar alguma coisa, só que o pior está ainda no texto. Você vai ver lá em Êxodo 32, que eles começaram a se despir. E diz que aquele culto foi um culto de orgia imoral, de prostituição. Vocês conseguem imaginar como que o povo tem facilidade de abandonar a Deus, único e verdadeiro, e se jogar diante de imagens, e isso depois que Deus fez todos os milagres da saída deles do Egito? Parece que a memória das pessoas é pequena. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 16, veja comigo o verso 21. Deuteronômio 16, 21 diz o seguinte: não ergam nenhum poste sagrado, além do altar que construírem em honra ao Senhor seu Deus. Não levantem nenhuma coluna sagrada, porque isso é detestável para o Senhor, o seu Deus. Irmãos, como pastor, eu preciso mostrar o que a Bíblia ensina. A Bíblia condena a idolatria. E eu não quero que os amigos que nos visitam ou nos assistem pelas redes sociais acham que eu esteja criticando a sua religião. Eu tenho que mostrar o que aconteceu com a igreja de Pérgamo. Por que a idolatria acabou destruindo aquela igreja naquele local? Por que a idolatria fez com que a nação de Israel passasse por tudo o que passou? Porque a idolatria é algo abominável ao Senhor. Eu pergunto aos irmãos, hoje no Brasil, na história do cristianismo brasileiro, quem é conhecida como a rainha dos céus? Mãe de todos, padroeira do Brasil, aonde todos vão ao seu templo, porque eu morei lá 18 anos, próximo à Aparecida. Meus irmãos, paz, meus irmãos, há uma palavra de Deus ao profeta Jeremias, que nos mostra que isso é abominação a Deus. Abra sua Bíblia para dizer que não é o pastor que está inventando, ou é a igreja batista. Jeremias 44, verso 25 a 27. Jeremias 44, o profeta diz assim, verso 25. Assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: vocês e suas mulheres cumpriram o que prometeram quando disseram: certamente cumpriremos os votos que fizemos de queimar incenso e derramar ofertas de bebidas a quem? A rainha dos céus.
Irmãos, isso aqui no Antigo Testamento. Prossigam, façam o que prometeram, então cumpram os seus votos. Mas ouçam a palavra do Senhor, verso 26, Jeremias 44, agora 26. Todos vocês, judeus, que vivem no Egito, eu juro pelo meu grande nome, diz quem? O Senhor, que em todo o Egito, ninguém de Judá voltará a invocar meu nome, ou a jurar pela vida do soberano Senhor. Vigiarei sobre eles para trazer-lhes a desgraça e não o bem. Os judeus do Egito perecerão pela espada, pela fome, até que todos sejam destruídos. Destruídos por causa de quê? Por adorar a quem? A rainha dos céus. Sabe quem era a rainha dos céus? Alguém já ouviu falar do nome Asherá? Na Bíblia vai estar a palavra Azerá, mas a palavra é Asherá. Asherá simplesmente foi uma deusa que os judeus criaram para ser chamada esposa de Iavé. Deus então tem uma esposa agora. Foi isso que aconteceu com o judaísmo. Eles então criaram uma rainha dos céus para ser a esposa de Iavé, que iria gerar um Deus, então ser mãe de Deus. Meus irmãos, não existe rainha dos céus. A Bíblia nunca deu orientação para adorar, venerar ou fazer qualquer tipo de culto a alguma rainha dos céus. É por isso que no ano 431, o Papa Pelágio I, ele estabeleceu o nome Theotokos, mãe de Deus. Se Deus tem mãe, Deus deixou de ser Deus. É porque ele teve uma origem. Maria jamais será mãe de Deus. Ela é mãe biológica de Jesus, nunca divina. Ela é nossa irmã em Cristo, nós a amamos e nós temos essa certeza de que estaremos junto com ela adorando a Cristo. Mas ela não é digna de adoração e jamais será a rainha dos céus, porque o nosso culto é cristocêntrico. Cristo é o centro da nossa adoração. E agora, meus irmãos, vocês conseguem imaginar como que o povo de Israel se prostra perante a rainha dos céus e Deus fala, por causa disso, eu irei destruir vocês. Como que as pessoas agora, no cristianismo, querem colocar de novo uma rainha dos céus? Dá para os irmãos entenderem o que a palavra de Deus ensina? Então veja comigo o verso 13 de Apocalipse 2. Ele então recebe uma palavra, João de Jesus, dizendo o seguinte, diga para a igreja que vocês permanecem fiel ao meu nome. Vocês não renunciaram à sua fé em mim. Ou seja, aquela igreja cria em Jesus. E nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. Para quem não sabe, é bom você pesquisar depois sobre Antipas. Sabe quem foi Antipas? Um pastor fiel, temente a Jesus Cristo. Provavelmente Antipas foi o pastor da igreja de Pérgamo. Lembram do pastor Policarpo lá de Esmirna, que eu falei para os irmãos? O que aconteceu com o pastor de Esmirna, Policarpo? Foi morto na fogueira, lembram? Há 86 anos de vida, ele estava lá, clamando a Deus, dizendo, Senhor, obrigado pelo privilégio que eu tenho de morrer por Jesus Cristo. Seu corpo estalando ali. E falaram, negue a Jesus. E ele disse o quê? Como eu posso negar a Jesus, se ele sempre me fez muito bem? Eu não nego, Jesus é Senhor da minha vida. E o pastor Policarpo, da igreja de Esmirna, morreu ali assassinado. Agora, esse pastor Antipas, da igreja de Pérgamo, ele foi assassinado por não aceitar a idolatria, por não aceitar que os crentes em Jesus tivessem que olhar para aqueles deuses e adorá-los. E ele estava dizendo, nosso Senhor, o nosso Rei é somente Jesus Cristo. Sabe o que fizeram com Antipas? Pastor Antipas, você está preso. Você está sendo agora acusado de ir contra o imperador romano e contra todos os deuses aqui de Pérgamo. Ele foi colocado dentro de um boi de bronze, levado para o fogo, e ele morreu lá dentro cozido. Cozido. Mas diz a história que enquanto Antipas estava lá dentro sendo cozido naquele boi de bronze, ele glorificava Jesus Cristo, cantando em alto som e dizendo, Jesus, tu és a razão da minha vida. Sabe o que isso nos ensina? Que às vezes a gente passa por um problema na nossa vida e normalmente o que a gente faz? Ao invés de cantar e adorar ao Senhor, a gente reclama, a gente murmura. A gente tem muita facilidade de reclamar o tempo todo. É por isso que eu digo, irmãos, que a murmuração é melodia do inferno. Vamos falar juntos? A murmuração é melodia do inferno. Você está passando por lutas? Louve ao Senhor. Você está passando por tribulações? Louve ao Senhor. Você está passando por vitória? Louve ao Senhor. Porque no meio dos louvores,
Deus habita, Deus te fortalecerá, Deus revigorará o teu coração. Meus irmãos, Antipas foi um pastor que morreu adorando a Jesus, não negou a sua fé. E veja o que Jesus estava querendo para essa igreja de Pérgamo. Leia no verso 14. Ele disse, olha, vocês têm sido fiéis, igual Antipas foi, que morreu por mim. Mas, no entanto, tem alguma coisa contra vocês. Aliás, eu tenho algumas coisas. Existem pessoas dentro da igreja que estão se apegando aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados aos ídolos e a praticar imoralidade sexual. Às vezes eu fico pensando, quando chega a época de São Cosme e São Damião, que foram 2 crentes que morreram justamente por condenar a idolatria. E hoje eles são considerados santos. É incrível isso, né? E eu vejo pessoas perguntando, pastor, é pecado comer docinho de São Cosme e Damião? Foi, querido, doce não vai fazer mal nenhum para você. É doce, é açúcar. Talvez faça mal, porque é açúcar demais, isso faz mal. Mas aquilo ali foi oferecido. Aquilo ali não é consagrado a Deus. Por que você não vai numa bomboniere e compra doce lá? Por que você tem que comprar? Justamente esses doces oferecidos aos deuses. Mas veja o que aconteceu aqui. Vocês lembram quando eu falei dos nicolaítas na igreja de Éfeso? Eles foram julgados porque eles estavam o quê? Permitindo que os nicolaítas influenciassem o culto. É isso? A igreja de Éfeso fez o quê? Não aceitou que os nicolaítas dessem alguma palavra dentro da igreja. Não aceitaram. Mas a igreja de Pérgamo aceitou. Vocês lembram de Atos 6,5, que a gente fala lá de Nicolau, lá de Antioquia? Quem era Nicolau? Um diácono. E esse diácono fez o quê? Vocês estão lembrados do estudo da igreja de Éfeso? Ofereceu a própria esposa para os membros da igreja. Criou imoralidade. Foi desse Nicolau que criou-se os nicolaítas, que eles diziam, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então pode pecar, peca bastante, bebe muito, tem uma vida imoral, porque se você pecar mais, mais a graça de Deus virá sobre você. Heresia, pura heresia. Isso era seguimento dos nicolaítas. E agora, a citação de novo de Nicolau nessa igreja de Pérgamo. Só que fala também de Balaão. E eu já vou explicar sobre Balaão. Nicolau, gente, no seu nome significa ele vence o povo. Ou seja, ele fez de tudo para destruir o povo de Deus, para afastar o povo da santidade. Mas incrível que Jesus elogiou a igreja de Éfeso, porque ela não aceitou o culto com os nicolaítas presentes, tentando infiltrar a sua doutrina. Jesus falou para Éfeso o quê? Parabéns, vocês não permitiram que os nicolaítas entrassem aqui, que a imoralidade entrasse aqui. Só tem uma coisa contra vocês. Vocês perderam o primeiro amor. Isso foi o que Jesus falou para a igreja de Éfeso. Mas Pérgamo não. A igreja de Pérgamo aceitou. Vocês conseguem entender isso? Jesus acabou de falar, vocês foram fiéis a mim, como Antipas. Mas vocês acabaram escorregando e permitindo os nicolaítas darem aula na escola bíblica dominical. Os nicolaítas começaram a pregar nessa igreja. E aí vai falar de Balaão. Balaão significa aquele que consome meu povo. Ou seja, tanto nicolaítas como os de Balaão, eles têm esse mesmo significado. Aquele que consome meu povo, devora o meu povo. Se você abrir a sua Bíblia, eu não vou abrir aqui agora, porque nós ainda temos uma assembleia rápida, Números 22 até Números 24, vocês vão ver que por 3 vezes, Balaão foi contratado para fazer o quê? Proferir maldição sobre o povo de Deus. E por 3 vezes, o que ele fez? Abençoou o povo de Deus. Ele disse que eu não posso amaldiçoar a quem Deus abençoa. Você pode ver isso em Números 24, verso 17. Ele foi contratado para jogar praga sobre o povo de Deus, não conseguiu. Não tem como amaldiçoar quem é bendito do Senhor. Aí Jesus critica essa igreja. Você pode perguntar, pastor, por que essa igreja tinha professores seguindo a lei de Balaão? Eram pessoas que estavam na igreja, pessoas que confessavam Jesus, mas viviam amaldiçoando os irmãos. Pessoas que viviam falando mal dos irmãos pelas costas. Pessoas que ficavam fazendo grupinhos para ir contra outros. Agora vejam só. Aqui eram pessoas que amaldiçoavam e diziam, aquilo ali não merece, aquela pessoa ali é isso. Criavam-se ódios, rupturas e brigas dentro da igreja de Pérgamo. Um amaldiçoando o outro. Eu não quero nem olhar para a cara daquela pessoa. Eu não gosto dela, mas nós amamos a Jesus. Essa era a doutrina de Balaão.
Que Deus tenha misericórdia de nós, para que não sejamos pedras de tropeço, para que possamos nos reunir para abençoar e não amaldiçoar. Porque se eu falo com alguém de Júlio, eu estou abençoando a vida do Júlio ou amaldiçoando? Se eu estou falando do Júlio, mas o Júlio é isso, o Júlio é aquilo, eu estou fazendo o que para ele? Dizendo que ele é uma bênção ou que ele é uma maldição? Maldição. Então eu me coloco como seguidor de Balaão. E aí veja o que Jesus está dizendo no verso 16, leiam comigo. Portanto, igreja de Pérgamo, arrependa-se. Se não, virei em breve até você, lutarei contra eles com a espada da minha boca. Irmão, Jesus como soberano, com todo o poder justo, a espada da sua boca, como a gente viu anteriormente, era o quê? A sua justiça, o seu poder. Através da sua palavra, Jesus iria acabar com todos os seguidores de Nicolau e os de Balaão. Jesus estava dizendo o seguinte: eu vou retirar cirurgicamente, com a minha justiça, com a espada que sai da minha boca, todo este mal que está tentando destruir a minha igreja. A ideia é igual de tirar um câncer no meio do seu povo, limpar o seu povo através da sua santa palavra. Olha o que diz o Salmo 119, verso 9. Como o jovem pode manter pura a sua conduta? Vivendo conforme a tua palavra. Ou seja, a palavra de Deus purifica, limpa. A palavra de Deus nos faz amar e perdoar. Meus irmãos, é por isso que Jesus então vai chegar no verso 17 e dizer o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Então guarda esse nome, maná escondido. Também darei uma pedra branca. Então duas coisas aqui, maná e pedra branca. E o que vai ter nessa pedra branca? Um novo nome, e nela estará inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Então temos aqui duas promessas ao vencedor. Duas promessas à igreja que não iria seguir aos princípios de Balaão e a ideia dos nicolaítas. Vocês vão receber um maná que está escondido e uma pedra branca. Então vamos ver o que seria nesse contexto este maná. Os cristãos de Pérgamo, eles conheciam muito bem esse argumento do maná, porque eles evitavam diariamente comer a comida oferecida aos ídolos, que era chamado o maná dos deuses. Você já ouviu essa palavra alguma vez? Minha irmã, sua comida está um maná dos deuses. Você está dizendo o quê? Você está falando a mesma coisa daqueles pagãos lá do passado. Por mais que a comida da irmã esteja boa, é melhor falar, que maná celestial. Isso é o maná de Jesus, né? Por que falar maná dos deuses? Você está dizendo que aquilo que aquela irmã acabou de fazer é uma oferenda a quem? Aos deuses. Então era comum em Pérgamo ter essa oferenda, esse maná que era oferecido a todos os deuses. E o que era esse maná? Era um grãozinho pequeno e doce, bem melado, que era colocado diante daqueles deuses esculpidos lá na rocha, naquela montanha. E aí então, a pessoa que se recusasse a levar o maná e colocado ali diante daquele Deus, ela era presa. Ela era considerada uma pessoa ingrata. Ela não tinha direito nem de arrumar emprego, para poder também ter o que comer. E agora a igreja está sendo exortada a quê? Vocês têm o trono de Satanás aí no meio. E eles estão recebendo este maná que é oferecido aos deuses. E agora, irmãos, lembram que Deus falou para Moisés que iria levar o povo para uma terra que manava o quê? Leite e mel. Vocês sabiam que em Canaã, antes de Israel entrar ali, leite e mel era comida oferecida aos deuses? Porque a gente entende leite e mel como prosperidade, não é? Terra fértil, terra boa. Mas Deus estava dizendo, eu estou dando para vocês uma terra que estava perdida e agora será restaurada, porque eu estarei ali com vocês. Porque eles pegavam aquelas imagens esculpidas na rocha. Vocês já viram aquelas imagens feitas na rocha, pedra, aquele calor insuportável? E aí você coloca ali um pouco de leite na boca daquele Deus esculpido na rocha, o que vai acontecer? Vai sugar, porque a rocha está seca, o sol está batendo. O que eles pensavam? Os deuses aceitaram as nossas oferendas. Então eles derramavam o mel logo depois secava também por causa do calor, e o leite também era chupado. Então terra que manava leite e mel, terra de muita idolatria. Isso é muito sério, porque
aqui estava uma cidade que tinha muita idolatria. E aí Jesus então lembrou para eles o seguinte: vocês se lembram que lá no deserto Deus mandou o maná para vocês comerem? E o que era o maná? A mesma coisa. Era um grãozinho doce que sustentava o povo de Israel. Você pode ver isso em Êxodo, capítulo 16, do verso 11 a 15. Então, quando cessou o maná, um vaso de maná foi guardado aonde? Na arca da aliança, lembram disso? Para depois ser colocado no templo. Êxodo 16, 33 e 34, e vocês podem ver Hebreus 9, verso 4. Com a destruição do templo, conta uma tradição judaica que o profeta Jeremias tinha escondido um vaso de maná numa fenda do Monte Sinai. E os rabinos diziam que quando o Messias de fato viesse, esse vaso do maná seria recuperado. Alguns acreditam que isso era até uma lenda judaica. A ideia é que Jesus estava dizendo o seguinte: vocês lembram que há uma promessa sobre este maná? O que vocês têm que guardar na cabeça é o seguinte: nada faltou para o povo lá no deserto. 40 anos, nem as roupas envelheceram. E o maná veio do céu, codornizes chegaram, não faltou alimento. E o povo teve água para beber em pleno deserto. Ou seja, Deus sustenta aqueles que são seus. E lá em 1 Coríntios 10, verso 3 e 4, Paulo diz o quê? Todos comeram de uma mesma comida espiritual, beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era quem? É Cristo. Ou seja, o maná aqui tipificava o alimento da vida espiritual. Irmãos, Jesus é este maná dos céus sobre nós. Jesus nos disse: eu sou o pão da vida. Ele não é o pão para alimentar a nossa alma. E a palavra de Deus também não é a palavra mais doce do que o mel. Ou seja, a palavra de Deus que sai da boca de Cristo tem a mesma figura do maná. Salmo 119, verso 103, diz que a palavra de Deus é doce como o mel. Então, irmãos, o maná é apenas uma figura daquilo que o Senhor estava prometendo. Não vai faltar o alimento físico, muito menos o espiritual. Eu, Jesus, sou o pão da vida. Eu alimento a alma de vocês e eu sustentarei vocês, mesmo com toda essa perseguição. Esta foi a primeira promessa. Mas aí vem a pedra branca. E o que seria a pedra branca para finalizarmos? Nesse contexto, havia um contexto cultural daquela época, jurídico, que um júri significava, então, um momento de julgar alguém. E aí, eles, então, para absolver uma pessoa da sua culpa, davam para ela uma pedrinha branca. E no antigo Israel, o sumo sacerdote levava no seu peitoril 12 pedras. E nessas 12 pedras, o que estava escrito em cada pedra? O nome das 12 tribos de Israel. Então a nossa interpretação aqui está condicionada exatamente nessa questão. Porque eu pergunto aos irmãos: quantos aqui já viram alguém aderindo a uma nova religião, principalmente islâmica, e eles mudam o seu nome? Coloca o nome agora para Mohammed, não sei o que lá. Vocês já viram isso? Assim era feito em Pérgamo. O que eles acreditavam? Que lá em Pérgamo, essas pedrinhas eram sinal de proteção dos deuses. Então o seu nome era escrito e mudado, e para você então participar de todas as honrarias de Pérgamo, você tinha que ter essa pedrinha, que você era quase como se fosse uma carteirinha de sócio, para participar de todos os eventos de alimentação, político, até cultural de Pérgamo. Tendo essa pedrinha branca com um novo nome, você então estava completamente liberado para participar de todas as festas especiais da classe alta de Pérgamo. Era como se você realmente estivesse hoje vivendo aí num clube famoso aqui da cidade, e você tem a sua carteirinha, e nessa carteirinha você recebesse um novo nome. Agora eu pergunto aos irmãos: para ter essa carteirinha, ou no caso aqui, essa pedrinha branca com um novo nome, você tinha que estar aceitando toda a imoralidade, toda a idolatria daquela cidade. É por isso que Jesus disse o seguinte: não se preocupe com essa pedrinha. Não se preocupe que vocês não vão ser inseridos na alta sociedade. Porque eu, Jesus, darei para vocês uma pedrinha. E eu darei para vocês um novo nome. Sabe o que é importante? Para o contexto judaico isso era muito importante e muito sagrado. O que Deus fez com Abrão? Mudou o nome dele para Abraão. Jacó. O nome de Jacó passou a se chamar Israel. Sarai passou a se chamar Sara. Então o nome mudado por Deus era a maior honra que um judeu poderia receber.
Então a pedra branca significava o direito do vencedor poder viver o reino celestial para sempre, não fazer parte de uma cidade de Roma. Jesus estava dizendo para os seus servos: vocês vão receber nomes novos, mas não só nomes novos, vocês vão viver numa nova terra, uma terra indestrutível, uma terra externa, santa, a nova Jerusalém, e vocês viverão para sempre. O que Jesus estava dizendo, que lá no céu vocês terão um maná para sempre, lá no céu vocês terão um novo nome, vocês serão honrados e vocês viverão juntamente comigo para todo sempre. Não se preocupe com essa pedrinha de Pérgamo, não se preocupe com o maná, porque eu, Jesus, darei tudo isso para vocês. Apenas sejam fiéis, não aceitem as doutrinas dos nicolaítas, nem de Balaão, apenas olhem para mim, sejam fiéis como foi Antipas, e eu já escreverei o nome de vocês nessa pedra branca, lá na Nova Jerusalém, para sempre. Irmãos, como que as pessoas nos conheciam antes da gente se converter? Como que as pessoas nos conheciam? E como elas nos conhecem hoje? Algumas nos chamam de crente, outros nos chamam de protestante, evangélico, de Bíblia. Alguns nos chamam até mesmo de Beato Salu. Não é assim? As pessoas vão chamar a gente de radicais, de crente, e vão usando outros nomes. Ou seja, nós podemos ser chamados de qualquer nome para muitas pessoas, mas uma coisa é certa: as pessoas estão vendo em nós que nós fomos lavados, remidos pelo sangue de Jesus, nós somos uma nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, porque hoje o nosso nome foi escrito no livro da vida para sempre. Essa é a nossa alegria, e foi isso que Jesus estava dizendo para o anjo daquela igreja. Diga para a igreja de Pérgamo isso: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido, também darei uma pedra branca, com um novo nome nela escrito, conhecido apenas para aquele que o recebe. Será que todos aqui têm essa certeza de que você já tem o seu nome escrito no livro da vida? De que no céu o Senhor te dará um novo nome, Ele te dará o maná para sempre. Talvez o que nós temos que entender, que aquela igreja sendo estabelecida ali, naquele lugar que era o trono de Satanás, foi uma igreja que acabou se contaminando. Infelizmente aquela igreja acabou terminando o seu trabalho, aquela igreja deixou de existir. Mas os crentes fiéis continuaram até o fim e foram fiéis a Jesus e morreram por amor a Cristo. Hoje, o que restou daquela cidade de Pérgamo está ali num vilarejo dentro desse lugar chamado Bérgama, e ali agora só tem escombros para a história e para a arqueologia. Mas a igreja de Pérgamo, que era fiel a Jesus, ela permanece até hoje lá nos céus. E eles tiveram sim a pedrinha branca, o nome escrito e mudado para todos sempre. Aqueles irmãos já estão desfrutando das delícias celestiais. Que Deus nos ajude a viver uma vida assim, fiel a Jesus em todo o tempo. A não nos corromper com a imoralidade e com a idolatria. Cuidado com aqueles que você ficam venerando na internet, no TikTok. Ah, pastor, é meu ídolo do futebol. Fez o gol do título. Ele não pode ser seu ídolo. Somente Jesus é digno de adoração. Que Deus nos ajude. E que Deus nos livre, em algum momento, idolatrarmos alguém e substituirmos a adoração a Jesus por pessoas. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque a igreja de Pérgamo nos ensina muitas lições. Queremos, ó Deus, viver uma vida fiel a Ti. Queremos, ó Deus, viver mesmo no lugar onde o trono de Satanás foi estabelecido. Olhar para Cristo, não olhar para os montes, não olhar para as imagens esculpidas. Nós não adoramos a rainha dos céus, nós adoramos o Deus que fez o céu e a terra. Nós te adoramos, ó Cristo, Senhor da glória. Nós adoramos a Ti porque Tu és o cabeça da igreja. Foi o Senhor quem derramou o sangue precioso naquela cruz para nos dar vida eterna, para que o nosso nome pudesse ser escrito no livro da vida para sempre. Ó Senhor, nos perdoe se em algum momento nós temos tomado atitudes de idolatria, de veneração. Nos perdoe, Senhor, se nós temos colocado coisas na Tua frente.
Nos perdoe, Senhor, se viajar nas redes sociais tem sido mais importante para nós do que ler a Tua palavra e meditar na Tua palavra. Nos perdoe, ó Deus, se temos tempo para toda hora olhar o celular, mas não temos tido tempo para orar e buscar a Tua face. Perdoe o pecado da Tua igreja, Senhor, se tem colocado outros ídolos na Tua frente. Ajuda-nos, Senhor, a olhar somente para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Ajuda-nos, ó Deus, para que possamos ser porta-vozes de bênção e não de maldição. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar para aquele irmão, para aquela irmã, e se estiver errado, falar em amor e procurá-los, ao invés de falar dele para alguém. Ajuda-nos, ó Deus, para que não sigamos a doutrina de Balaão. Eu peço a bênção do Senhor sobre cada vida aqui presente nessa noite, em nome de Cristo, o Senhor da igreja, a razão da nossa vida. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Nós temos 10 minutinhos antes de terminar, e eu queria, nesse momento, convidar o irmão Douglas, e eu quero perguntar aos irmãos, propõe a abertura da nossa assembleia? Apoio, proposto e apoiado. Eu quero convidar o irmão Douglas para vir aqui à frente. O irmão Douglas, ele